A marreta estava no chão. Ao lado dela, um homem gemeu enquanto fuzis AK eram apontados para ele. Perto dali, havia uma pá de sapador que mais tarde seria usada contra seu pescoço. As mãos que ergueram a marreta novamente pertenciam a um mercenário que transformariam aquele instrumento em algo famoso. Um símbolo da guerra e da empresa militar privada mais conhecida do mundo. Sua história seria marcada pela brutalidade. Ele passou pela Chechênia a serviço do governo russo. Em 2014, já estava na guerra na Ucrânia, muito antes da invasão em larga escala em 2022. Presenciou terroristas derrubando helicópteros russos no deserto, mas também foi agente do terror. Como atirador de elite, tirou vidas na Síria, muitas vezes de pessoas com corações mais sombrios que o seu. Depois, participou de uma das batalhas mais famosas na Síria, quando russos enfrentaram americanos. Boa parte disso como integrante de um grupo mercenário que usou bem a brutalidade como propaganda para suas atividades e o trabalho que ofertavam. Os negócios deles eram a morte, e os negócios iam bem. Uma marreta tornou-se símbolo do mais famoso grupo mercenário do mundo, um que, há uma década, era visto como uma organização sombria, cuja existência muitos duvidavam. O vídeo que consagraria a marreta circulou em 2019, exibindo uma violência tão brutal que deixou claro como os mercenários do Wagner Group resolviam seus problemas. Não era à toa que seu lema era: nosso negócio é a morte, e os negócios vão bem. A cada nova campanha tornavam-se mais conhecidos. E um dos homens que se transformou no emblema da marreta e da crueldade no campo de batalha acabaria marcando outro capítulo decisivo na história do Wagner Group. Vladislav Apostol nasceu na Moldávia em 13 de janeiro de 1988. O pai abandonou a família muito cedo. A mãe foi trabalhar na Rússia, deixando ele e o irmão Anatoly sob os cuidados da avó, a única figura que os protegia do mundo. A velha os sustentava com o pouco que tinha e com o dinheiro que a mãe enviava. Quando ela morreu, Apostol tinha apenas 6 anos. A mãe voltou para buscá-lo e ao irmão, e os três viajaram juntos para a Rússia. Naquele momento, parecia haver uma frágil esperança de redenção em meio a dias tão sombrios, até que ela os levou à nova casa. Nenhum dos dois irmãos sorriu naquele dia. Foram colocados em um internato, onde ficaram confinados. A mãe os visitava uma vez por ano, e nessas raras ocasiões sentavam-se em silêncio, evitando até mesmo cruzar olhares, enquanto a mágoa transbordava em gestos contidos. Apostol deixou aquele inferno aos 18 anos, com o coração ressecado de afeto e transbordando raiva suficiente para dobrar o mundo aos seus punhos. Nada melhor para canalizar tanto ódio do que o exército. O ano era 2008 e os resquícios da guerra da Chechênia ainda fumegavam. Operações contra insurgentes continuavam a eclodir pelo Cáucaso. Grozny, a capital, já fora reduzido a escombros uma década antes, mas o Kremlin ainda exigia o esmagamento total da resistência. Para Apostol era o momento perfeito. Ali começava sua verdadeira libertação. Como atirador de elite, abateu os chechenos com meticulosidade profissional. O moldavo honrou sua dupla cidadania, servindo aos russos com devoção cruel. Em pouco tempo, ascendeu a líder de esquadrão. Quando a guerra arrefeceu, Apostol tentou recomeçar. Depois de cumprir o serviço militar, trocou o fuzil por um terno, atuando na segurança privada. Mas a vida civil não o moldava. Depois tornou-se operário especializado em escultura industrial em uma fábrica na região de Belgorod. Não foi um tempo próspero. Em 2012, ele já assinava contrato com as tropas do Ministério do Interior. Foram tempos de mistério. Aos amigos, ele dizia que conseguiu um serviço na Chechênia.
sem especificar qual. Nas redes sociais, viu-se posteriormente fotos dele armado e com uniforme sem identificação. 2 anos mais tarde estaria na Crimeia. Era o ano em que o conflito na Ucrânia começava, quando tropas sem insígnia tomaram o território ucraniano. Vladislav estava no embrião do que se tornaria uma das guerras mais terríveis do século XXI. Em pouco tempo, já estava lutando no Donbass junto das forças separatistas, e lá conheceu a orquestra com quem tocaria a Sinfonia da Guerra nos próximos anos. Após a anexação da Crimeia, um contingente de cerca de 300 mercenários russos, incluindo Apostol, infiltrou-se no Donbass como a espinha dorsal oculta na insurgência separatista. Sua atuação foi decisiva para consolidar o controle rebelde na região, enquanto Moscou mantinha sua estratégia de negação plausível. Os recursos fluíam diretamente do Kremlin para a força comandada por Prigozhin e Dmitry Utkin. Este último, ex-tenente-coronel do Diretório Principal de Inteligência do Estado-Maior Russo, uniu-se ao cozinheiro de Putin para criar um empreendimento singularmente lucrativo no mercado da morte. A organização adotaria o codinome de Utkin, Wagner. Enquanto Richard Wagner, o compositor, entoava sinfonias adoradas pelo regime nazista, o grupo Wagner cultivava sua própria orquestra, onde os instrumentos eram fuzis e as partituras, trajetórias balísticas no céu do Donbass. Apostol provavelmente estava entre os primeiros recrutas naquele grupo de mercenários. Operando nas sombras, tornaram-se arquitetos do caos, sabotando postos de controle, paralisando instituições governamentais e saqueando arsenais ucranianos. Especialistas em reconhecimento, emboscadas e inteligência militar, esses soldados fantasma asseguravam cidades estratégicas, enquanto mantinham total negação plausível. Era a guerra não convencional em sua forma mais pura. Homens sem identidade conquistando o território por uma bandeira que não representavam oficialmente. Entre eles, moviam-se futuros irmãos de armas. Jahongir Mirazorov, codinome Pamir por causa das cordilheiras que faziam sombra à cidade onde nascera no Tajiquistão, já estava sendo recrutado pelo Wagner. Serviu nas forças russas por apenas 2 anos, mas depois já estava preparado para lutar como mercenário depois de um tempo preso por furto. Quando a batalha por Debaltsev começou em 2015, parecia que tudo estava nas mãos das forças separatistas do Donbass. A cidade estava cercada em 3 lados por forças pró-Rússia. Para desgostos do Kremlin, os soldados da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk falharam miseravelmente em retomar a posição dos ucranianos. As forças fiéis a Kiev dispararam contra tropas formadas por ex-soldados e pessoas com pouca experiência militar na época. As PKM ucranianas varreram esses soldados intrépidos, porém desorganizados. Um BMP-2 de Kiev soltou ofensas de seu canhão contra os separatistas de Donetsk e Luhansk. Encurralados, os insurgentes persistiram com tenacidade, respondendo ao fogo com tudo que tinham. Nuvens espessas de fumaça de combate ascendiam das posições inimigas, misturando-se ao cheiro acre de pólvora e terra revolvida pelos impactos. A artilharia ucraniana usou o que tinha para colocar os russos em uma posição difícil. A chuva de metal que cravou a morte entre os soldados pró-Kremlin foi disparada durante o inverno. As unidades do DPR tiveram que lidar com essa destruição. Sua liderança não conseguiu impor o avanço, vendo apenas homens feridos pedindo por ajuda médica. Parecia impossível que uma cidade cercada por 3 lados ainda pudesse resistir. A inteligência russa se cansou disso. Foi então que o Wagner Group entrou em ação juntamente com outras tropas da direção principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa. Entre esses homens estavam Apostol e outros soldados experientes e brutais. Oleg Kongin, o Kong, serviu entre 1900 e 1995 em uma brigada de forças especiais.
lutou na Chechênia e foi ferido por lá. Tinha um irmão que serviu no Serviço de Segurança Russo, uma das agências herdeiras da KGB. Com essas credenciais e ainda morando perto de uma das bases do Wagner Group na Rússia, não tardou a tocar na orquestra. A resposta foi devastadora contra os ucranianos. Uma tempestade de fogo de morteiros esfacelou Debaltseve. Explosões contínuas sacudiram a cidade como um terremoto prolongado. Sob o dilúvio de aço e fogo, as linhas ucranianas começaram a ceder. Espessas cortinas de fumaça de combate engoliram a cidade inteira, transformando o cenário urbano em um pesadelo surreal. A cada novo impacto, as defesas ucranianas se desintegravam mais. Foi então que as forças separatistas lançaram seu ataque final. Através da névoa cinzenta, surgiram as silhuetas dos combatentes avançando, metralhadoras rugindo, granadas explodindo, o chão tremendo sob o peso de seu avanço implacável. Debaltseve estava caindo. Finalmente, em fevereiro de 2015, a resistência ucraniana foi despedaçada. Seus soldados começaram uma retirada desesperada, com dezenas de blindados carregando os homens pelos campos gelados do inverno. A fumaça naquele momento vinha dos motores dos veículos, mas isso mudaria. O Wagner Group colocou sua artilharia para soltar fogo contra aquelas tropas que tanto deram trabalho para os russos. Os disparos voaram pelos campos, caíram sobre as colunas ucranianas. A destruição fez os veículos pararem. Homens foram destroçados quando atingidos pela fúria dos mercenários. Mortos e feridos foram abandonados durante o recuo, tamanho foi o desespero. Os ucranianos começaram a experimentar a brutalidade do Wagner Group, mesmo que naquela época o crédito tenha sido dado às forças separatistas. Apostol saiu dessa luta mais experiente, ganhando sua passagem para a Síria. Nessa mesma época, outro futuro parceiro de Apostol entrou para as tropas da orquestra. Vladimir Kitaev, codinome chinês, ex-soldado da 14ª Brigada de Forças Especiais da Rússia e condenado por esfaqueamento, assinou o contrato justificando querer melhorar sua situação financeira e já pronto para ir para a Síria com Apostol. Vladislav Panchuk, que serviu tropas internas do Ministério do Interior, assim como seu colega moldavo, alegou o mesmo motivo para assinar com o Wagner Group. Um grupo de assassinos frios que gargalhariam juntos de uma tortura começava a se formar. O contrato de Apostol o levou a novos ares em 2016. Ele voou para a Síria, país onde a Rússia havia depositado parte de sua máquina de guerra. Muita da ajuda do Kremlin a Bashar al-Assad naquela época vinha por apoio aéreo, mas o Wagner Group estava ali para marchar rumo às posições de qualquer força que estivesse contra o governo. Apostol começou no 4º destacamento de assalto, juntamente com Stanislav Ditko, codinome Escaravelho. Já com Girmir Azorov, o Pamir, também já estava lá com Apostol depois de terem lutado no Donbass. Nessa época, o moldavo já era bem conhecido por seu codinome, Volk, ou Lobo, conforme a tatuagem que tinha no pescoço. Eles serviram sob as ordens do bielorrusso Nikolai Budko, que foi vice-comandante de pelotão nas forças aerotransportadas da Bielorrússia antes de se mudar para a Rússia, receber cidadania e depois assinar com a orquestra. Eles marcharam para Palmira pouco depois, andaram naquele ambiente seco, sabendo que o Estado Islâmico estava à espreita. Em 2015, os jihadistas esmagaram Palmira sob suas garras, profanando seus templos ancestrais. Tropas sírio-russas a resgataram em 2016, mas o triunfo foi efêmero. No inverno daquele ano, os jihadistas retornaram como um pesadelo recorrente, reivindicando a cidade mártir mais uma vez. A dança macabra de conquista e ruína estava para continuar quando o Wagner Group entrou na cidade depois dos bombardeios aéreos dos russos.
Seus tanques atiraram até darem a cada soldado do ISIS seu desejo de se tornarem mártires. Esses tanques sofreram com a resistência da organização islâmica. O terror não cedeu facilmente. O exército do governo da Síria persistiu com o apoio russo. Era o Wagner em terra e a força aérea russa no ar, enviando cada vez mais jihadistas para o inferno. O Estado Islâmico manteve suas armas atenta, assistindo como os helicópteros russos estavam voando por Palmira. Eles estavam confiantes, vendo como os terroristas islâmicos queimaram lá embaixo. Julgavam-se seguros em máquinas como o Mi-35, o canhão de cano duplo de 23 mm, montado em uma torre móvel sob o nariz do helicóptero, disparou até 450 tiros por minuto. Os foguetes não guiados transformaram as posições do Estado Islâmico em um inferno de aço e fogo. Mas os jihadistas, endurecidos por anos de guerra, esperaram com paciência de caçadores. Quando o sistema de mira finalmente travou no alvo giratório no céu, o míssil Terrar disparou com um raio vingativo. O projétil atingiu o helicóptero com um clarão ofuscante. A aeronave agora rodopiou sem controle, enquanto gritos de Allahu Akbar ecoavam pelas trincheiras abaixo. O impacto final veio com um baque surdo, toneladas de metal e combustível esmagando-se contra o solo do deserto. Mesmo quando as chamas devoravam os destroços, um segundo helicóptero desceu tentando um resgate impossível. A esperança morreu quando uma explosão secundária engoliu tudo, deixando apenas silêncio e uma coluna negra de fumaça pairando sob a carnificina. A pressão sobre os jihadistas atingiu o clímax, transformando seus gritos de fé em estertores de desespero. Encurralados no deserto implacável, testemunharam com horror os canhões dos tanques cuspiram fogo contra o céu crepuscular. Cada disparo uma sentença de morte que dizimava suas fileiras. Em um avanço, viram companheiros serem despedaçados pela artilharia, membros arrancados, corpos reduzidos a meros sacos de carne ensanguentada. Quando a última explosão ecoou, silenciando de vez seus lamentos, só restaram os gemidos agonizantes dos moribundos. Soldados que, um a um, entregavam seus corpos à areia faminta, enquanto a escuridão os consumia para sempre. Palmira caiu. Posteriormente, Apostol avançou com o Wagner Group para Deir ez-Zor. Mikhail Masharov se juntou ao esquadrão de Apostol em janeiro daquele ano. Era bem menos experiente. Igor Krizanovski, o Ricochete, assinou o contrato ao mesmo tempo. Depois da queda de Palmira em março de 2017, o Wagner Group e o governo sírio pretendiam rumar para Deir ez-Zor e quebrar o cerco que o Estado Islâmico impunha à cidade há 3 anos. No meio desse processo, Apostol e seu esquadrão tiveram um encontro que marcaria para sempre sua história e a do Wagner Group. A batalha em Deir ez-Zor transcorreu da maneira típica da Síria, brutal, sob um calor escaldante e com a morte sem respeito a fardas ou vestimentas civis. Apostol tinha entre seus trabalhos o de ser um dos atiradores de elite do Wagner Group, serviço que vinha desde os tempos em que trabalhou oficialmente para as tropas russas. Agora, das sombras de um grupo mercenário, as lentes de sua luneta miraram alvos no deserto sírio. Soltou munição pesada contra os soldados do Estado Islâmico. Seus tiros derrubaram muitos dos terroristas, o que fazia até parecer que o mercenário era parte das forças do bem, livrando o mundo do horror daqueles jihadistas. A guerra pode ter pessoas boas, mas também existem em grande quantidade as sombras onde pessoas ruins se enfrentam. Quando a luz rasga essas sombras, expõe crimes que o mundo julga com 2 pesos e 2 medidas. Hamad Buta aprenderia isso ao encontrar Vladislav Apostol e seu esquadrão. Esse sírio havia deixado o país em 2011, quando os protestos contra Assad começaram. Levou a esposa e os 4 filhos para o Líbano, onde trabalhou por anos. Teve inclusive notícias de que sua terra natal foi arrasada pela guerra civil.
No início de 2017, os russos bombardearam Creta, arrancando a vida de sua mãe, Aisha, no caminho para colaborar com o governo da Síria contra as forças rebeldes. Bulta voltou sozinho para a Síria depois disso, mas foi preso pelo governo, que afirmou que era procurado para servir obrigatoriamente ao exército. Mandou mensagem para a família avisando que fugiria e desapareceu. Ele conseguiu escapar, mas se perdeu no deserto. Sedento e faminto, acabou se aproximando de um acampamento militar perto da usina de gás Al-Shaer, em Homs, a noroeste de Palmira. Foi recepcionado pelos soldados do Wagner Group. Entre eles estava Apostol, que o recebeu juntamente com Jarongir Mirazorov, Mikhail Masharov, Vladimir Kitaev, Vladislav Panchuk, Oleg Kong, Andrei Bakunovic e Igor Krizanovsky. Não era por acaso que estavam ali. O Wagner Group não trabalhava de graça. Havia um acordo lucrativo por sua participação nas batalhas junto ao regime de Assad para desalojar o Estado Islâmico de campos de extração sírios, incluindo a planta de Al-Shaer. A Evropolis, uma das empresas de Prigozhin, supostamente garantiu cerca de 162 milhões de dólares em lucros em 2017 na Síria, através de um acordo de divisão de receitas dessas plantas. Apostol e os mercenários capturaram Bulta e não souberam o que fazer com ele a princípio, mas logo o acusaram de ser um espião do Estado Islâmico. Recorreram aos superiores para saber o que fazer com o desertor capturado. As fontes divergem. Alguns dizem que o próprio Utkin, o Wagner, emitiu o comando. Outros falam que as palavras vieram do bielorrusso Nikolai Budko. Seja como for, o inferno de Bulta começou. O espancamento já estava adiantado nesse momento. Bulta se arrastava no chão sangrando quando Apostol chegou com a marreta. Seus colegas armados seguraram o prisioneiro. O pé de um deles prendeu o braço do sírio contra a areia. O pedido de clemência, o rosto contorcido pelo sofrimento, não impediu o movimento que fez um semicírculo no ar até a marreta bater contra seu corpo. Apostol repetiu a ação algumas vezes, mas Bulta foi teimoso, insubordinado. Ele retirava a mão a cada golpe e a marreta batia seca no solo. Aquilo arrancou risada por parte dos ursos, como se assistisse a um dos desenhos animais infantis da década de 80. O moldavo se irritou, mudou de alvo, mas o sírio também se recusou a ter seus pés quebrados pela marreta. A raiva só cresceu dentro de Apostol. Aproximou-se de Bulta e chutou seu peito coberto pela roupa ensanguentada. O sírio gemeu quando as costelas quebradas rangeram sob o pé de Apostol. Bulta pediu clemência mais uma vez e se distraiu com a dor, o que deu tempo para o moldavo descer a marreta. O metal duro venceu os ossos e a carne, deformando a mão do prisioneiro e lançando picos de dor que o fizeram se contorcer. Ele gritou no chão por mais de 1 minuto, empurrado pelos pés dos russos que o filmaram. Vladislav se sentou em frente a ele e observou seu sofrimento por alguns instantes. Uma nova marretada bateu contra os pés de Bulta, arrancando mais gargalhadas dos russos. Eles filmaram o sofrimento, os pedidos de ajuda que nunca seriam atendidos. Por fim, Bulta faleceu nas areias de seu país, morto por estrangeiros que teriam vindo para ajudar. Quando a morte é um negócio, a brutalidade é a propaganda. Usaram uma pá de sapador para decapitar o cadáver do sírio em uma operação que durou mais de 1 minuto, filmada e comemorada com gestos que deixariam o Apostol famoso. Depois que arrancaram a cabeça e as mãos, penduraram o corpo de cabeça para baixo. Aproveitaram para mais uma foto, orgulhosos de seu trabalho. 2 dos mercenários colocaram gasolina a partir da abertura na calça. Apostol segurou uma tocha ao lado de Stanislav Ditko. Filmaram felizes antes de o moldavo finalmente acender a chama final no ciclo de brutalidade. Os olhares orgulhosos e as piadas demonstraram o prazer nos feitos daquele dia. Meses depois, ao fim de 2017, Apostol lutou juntamente com seus companheiros para conquistar a libertação de Deir ez-Zor. Durante os combates,
Igor Krizanovski. O ricochete, que havia chegado em janeiro, seguiu com eles para tentar um ataque a uma refinaria de petróleo. Ele foi atingido por um sniper e faleceu no local, tendo durado 9 meses em combate. Mesmo assim, Deir ez-Zor caiu frente ao poder do Wagner e do governo sírio. Os mercenários se viram como heróis, cheios de confiança. Essa confiança levaria a um ataque ousado contra os americanos perto dali. O Wagner não podia parar. Depois de Deir ez-Zor, seus olhos brilharam ao saber que a usina de Konoko, uma das principais da região, estava protegida somente por 30 soldados norte-americanos e alguns poucos soldados das Forças Democráticas da Síria, o SDF, organização composta por curdos. Havia uma linha de desconflito ali para evitar que as forças do governo apoiadas pela Rússia entrassem em combate direto com a SDF apoiada pelos Estados Unidos. Mesmo assim, às 3 horas da tarde do dia 7 de fevereiro de 2018, Apostol começou a se reunir com seus colegas à margem oeste do Eufrates. O agrupamento militar, tendo como força motriz o Wagner Group, cruzou o rio. Oficiais americanos, ao monitorar as transmissões de rádio interceptadas, identificaram vozes em russo entre os atacantes. Imediatamente, alertas foram enviados através da linha de desconflito ao comando russo, informando sobre a presença das forças da coalizão e das SDF na região e solicitando moderação para evitar escalada. Os russos afirmaram que não havia forças deles ali. As tropas aumentaram perto do Eufrates, somando-se a milícias pró-Assad, uma concentração de mais de 500 combatentes leais a Assad, juntamente com 27 veículos, como tanques T-72 e transportes blindados, foi observada a poucos quilômetros a leste do rio Eufrates, nas proximidades da usina Konoko. A cerca de 30 quilômetros de Konoko, um posto de apoio, o Mission Support Site, abrigava uma equipe de reação rápida. Essa equipe, composta por membros dos Boinas Verdes e um pelotão de infantaria dos fuzileiros navais, mantinha vigilância constante através de imagens de drones, preparada para responder a qualquer eventualidade. Ao entardecer, Apostol seguiu com a coluna, empolgado com o avanço. Seria um evento épico e há muito esperado. Tropas russas enfrentando os americanos em combate. Era hora de testar essas tais forças especiais da Delta Force e Rangers do Comando de Operações Especiais Conjuntas que estavam com a SDF em Konoko. Às 8h30 da noite, sob o céu noturno do deserto, 3 tanques T-72 pararam a menos de 1 quilômetro da usina, distância suficiente para disparos precisos. Lá dentro, americanos prepararam suas armas, já enviando mensagens para o posto de suporte. Só quase 2 horas depois, os disparos começaram. O fogo desceu sobre os americanos e curdos barricados na usina. Eles se esconderam nas trincheiras de terra, sentindo o cheiro da fumaça na noite. Era um momento de glória para Apostol e o Wagner, assistindo os americanos acuados. A confiança aumentou com a primeira reação dos inimigos. Oficiais em campo e na central de comando comunicaram-se urgentemente com seus homólogos russos na linha de desconflito, reportando o ataque e solicitando sua intervenção para parar as forças atacantes. O comando russo e o comando sírio avisaram que não era problema deles. A próxima reação não assustou Apostol. Eram apenas tiros de advertência estourando na noite. O avanço da coluna continuou. O sorriso no rosto de Apostol sumiu quando o primeiro míssil Hellfire pousou sobre a coluna. O drone americano MQ-9 Reaper, que vinha sobrevoando, começou disparos sucessivos. As explosões agora tinham o objetivo de matar. Aviões F-22 Raptor cortaram os céus sírios para dispensar bombas sobre a coluna, aumentando o caos que começou a se formar. O metal dos blindados se contorceu sob o fogo.
Homens correram gritando por divindades e por suas mães em línguas diferentes. Apostol tentou se proteger no meio do caos, segurando sua AK-74, enquanto alguns dos líderes tentavam organizar os soldados. O F-15 Strike Eagle se juntou à chacina, disparando mísseis ar-terra como o AGM-65 Maverick, que liberou 57 kg de explosivos sobre os russos. Apostol viu companheiros caírem nesses ataques. Mesmo assim, com a proximidade de Konoko, se juntou às tropas que dispararam contra os americanos, inclusive com artilharia rebocada. O barulho do AC-130 marcou sua presença no céu. Canhões de 20mm, 40mm e 105mm fizeram um horror nas mentes de quem assistiu. Os calibres menores furaram blindagem ou partiram homens ao meio. Os maiores explodiram junto aos soldados. Parecia que o inferno não acabava. Os sons dos helicópteros Apache se sobressaíram ao crepitar do fogo, os gritos dos feridos e até sobre as peças de artilharia do Wagner Group. Os mísseis Hellfire do helicóptero calaram o abuseiro rebocado. Apostol viu como algo continuou a voar de algum lugar, ponto por ponto, em direção ao equipamento que de alguma forma havia se dispersado. E, no meio disso, o caminhão militar Ural foi simplesmente amassado como se feito de isopor. Apostol ainda estava junto da reação à ameaça. A coluna tinha como única esperança avançar. Souberam de um grupo se aproximando para apoiar os americanos. Atiraram de volta e conseguiram deter aqueles boinas verdes e fuzileiros navais em seus MRAP. Mas os aviões americanos ainda estavam ativos. Eram mais de 11 horas da noite quando a última peça de artilharia e o último tanque desapareceram sob a fumaça de mais uma explosão. Apostol caminhou entre os veículos em chamas, olhando para Vladislav Panchuk. Outros mercenários que estiveram com ele no dia da marreta riram um para o outro da situação. Pouco depois, uma nova explosão arremessou Panchuk contra um blindado destruído. Um M42 HIMARS tinha começado seus disparos. O equipamento dos fuzileiros navais aguardava a uma distância segura pacientemente. Então, quando recebeu o comando, liberou sua carga precisa, uma cascata de foguetes guiados que viajaram com determinação para encontrar seu alvo nas fileiras inimigas. Apostol finalmente caiu, ferido, sangrando profusamente por tantas partes que ele mesmo não conseguia explicar. Dentro de Konoko, os americanos e curdos resistiram mesmo com a munição acabando. Do lado de fora, os reforços, 40 soldados, expandiram o perímetro. Metralhadoras pesadas das torretas dos veículos foram empregadas e atiradores utilizaram visores térmicos para identificar inimigos ocultos na escuridão. Foi o golpe final. Às 2 da manhã, as tropas sírias e russas finalmente se retiraram. Apenas um curdo se feriu dentro de Konoko. Lá fora, os números variaram conforme a fonte, alguns falando de 100, outros de 300 mortos, além das dezenas de feridos. No dia seguinte, os americanos assistiram aos sírios aparecendo para recolher cadáveres e homens que ainda gemiam. Vladislav sangrou até a morte. Alguns dizem que chegou a ser levado para tratamentos médicos, mas, como tudo nessa batalha, as fontes variam. Muitos até afirmaram que a batalha não aconteceu, até Prigozhin postar as fotos do ocorrido e afirmar que foi uma das primeiras traições que sofreu do Ministério da Defesa russo, que não lhes concedeu apoio aéreo. Fontes do Wagner Group afirmaram que a destruição foi tanta que pela manhã foi possível perceber como a areia derretida havia congelado e os canos das armas haviam sido dobrados pela temperatura do inferno bélico que caiu sobre eles. Dentre os assassinos de Buta, os destinos variavam. Jakorongir Mirazorov lutou na África, mas foi demitido por uso de drogas em setembro de 2018. Stanislav Ditko saiu por motivos de saúde e foi hospitalizado no Hospital Clínico Militar Central Vishnevsky, com um diagnóstico de síndrome depressiva em 2019. Mudou de nome em 2020 e desapareceu. Mikhail Macharov foi punido e expulso por causa do ocorrido com Buta no caso da marreta, não pelo assassinato.
mas sim pelo fato de o vídeo ter sido divulgado. Vladimir Kitaev continuou como mercenário no Wagner Group, lutando na África, chegando a comandar um batalhão. Vladislav Panchuk sofreu uma lesão cerebral traumática em Kashan, mas retornou ao serviço e continuou servindo no 4º Destacamento de Assalto. Depois disso, seus registros desapareceram. Oleg Kongin e Andrei Bakunovic também sumiram. Vladislav Apostol se tornou um herói para muitos. Houve ignorantes que nunca assistiram ao vídeo e adoraram seu símbolo. Houve aqueles que o louvaram justamente pelo vídeo. A brutalidade foi apreciada pelo Wagner Group, que adotou a marreta como um de seus principais símbolos. Houve pets que foram usados por seus mercenários ou por pessoas que se tornaram fãs da empresa militar privada. Durante a invasão da Ucrânia, a orquestra foi considerada um grupo terrorista pela União Europeia e, em resposta, enviaram uma marreta. Um vídeo emblemático ficou famoso durante a invasão da Ucrânia depois de 2022, quando um ex-prisioneiro que assinou o contrato com o Wagner Group desertou, mas depois acabou novamente nas mãos do grupo de Prigozhin. Nas imagens, ele aparece com a cabeça presa, enquanto atrás um homem segura uma marreta. Com apenas um golpe, o crânio se rachou e a brutalidade da propaganda viralizou, mostrando o quanto os negócios da morte iam bem. Posteriormente, os negócios pioraram e houve quem negociasse melhor a morte do que o Wagner Group. Apostol e sua marreta se tornaram um símbolo famoso mundialmente. Um crime de tortura em que gargalhadas ecoaram junto ao sofrimento de um homem seria motivo para que tantas pessoas exibissem imagens associadas ao evento. Era o tipo de orgulho que desperta no coração dos homens na guerra ou na paz, mostrando apenas parte da podridão que pode se esconder na alma do ser humano.